Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui entrando na nossa quinta semana do projeto Reflexões Políticas Semanais. A semana em que nós assistimos atônitos ao fim da novela do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que finalmente ele caiu, mas que abre-se aí talvez um verdadeiro teatro dos horrores, dado o conjunto de sinais que esse ato político representa. Por outro lado, nós tivemos também o início de uma crise institucional no Ministério Público Federal, devido às movimentações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em uma atitude pró-Bolsonaro, e a consequente resposta de um conjunto de procuradores, no qual vem essa movimentação como um ato de captura do governo Bolsonaro em relação a uma instituição que é essencial à estrutura constitucional e à defesa do regime democrático. Se não, vejamos. Na segunda-feira, nós tivemos o Procurador-Geral da República dando declarações polêmicas em relação à crise sanitária que nós estamos vivendo, dizendo que deveria sair, solucionar-se por uma resposta pelo meio. Nem o isolamento vertical proposto pelos governadores de acordo com a orientação da OMS, nem muito menos a proposta do governo Bolsonaro de verticalização desse isolamento. Mas também ele não indicou qual é essa saída pelo meio, qual é essa terceira via. O que preocupa é o procurador, em meio a uma crise dessa, uma tensão já dada, ele está dando essas declarações. O segundo ponto que nós tivemos na segunda-feira foi o aumento de tensão entre o governo Bolsonaro, o Senado e a Câmara em dois pontos específicos. O primeiro foi o projeto de compensação do ICMS e do ISS aos estados e municípios, né, que foi proposto pelo Rodrigo Maia, para conseguir fazer com que os estados tivessem mais fôlego de liquidez nesse momento de perda de arrecadação. E o segundo é a PEC do orçamento de guerra, né, no qual o Senado modificou o que tinha sido aprovado pela Câmara, mais precisamente na relação do Banco Central, no seu ato de comprar títulos dos bancos que têm liquidez comprometida, e que levou o Maia a inclusive falar que essa atitude ofendeu a Câmara. Ou seja, a gente vê o nível de tensão aumentando numa relação que já estava bastante desgastada. O terceiro ponto que nós tivemos na segunda-feira foi, inevitavelmente, a repercussão negativa que teve a entrevista do Mandetta, né, o ministro da Saúde, naquela época, ao Jornal Fantástico, esse periódico que é da emissora, que é a arqui-inimiga do bolsonarismo. Ou seja, aí a gente já via que essa relação ia azedar-se de vez, né? Na terça-feira, nós tivemos a Câmara aí aprovando o projeto de lei de ajuda aos estados no aporte de 89 bilhões, né? Algo que só tende a aumentar a tensão com o governo Bolsonaro, visto que o Paulo Guedes queria no máximo dar uma ajuda aos estados no montante de 30 bilhões, e ainda assim que os estados tivessem contrapartida, ou seja, perdendo completamente a noção da realidade econômica em que nós estamos passando. Tivemos também, como segundo ponto, o MPF requisitando a abertura de inquérito, o Ministério Público Federal requisitando a abertura de inquérito ao STF em relação ao ministro da Educação, o Van Traub, por racismo, né, naquele famigerado ato dele de enfrentamento com a China e sendo profundamente preconceituoso com o povo chinês. A gente vê aí a contradição do Ministério Público Federal se dando, porque não foi o Augusto Aras que entrou, mas foi um subprocurador, né, que pediu essa abertura de inquérito, e vamos ver aí no que esse inquérito vai dar, né, mas que de fato está configurado que o ministro da Educação cometeu crime de racismo. E nós tivemos também, e aqui o ponto mais preocupante da terça-feira, que foi o governo Bolsonaro, né, através do ministro do Meio Ambiente, demitindo o diretor de proteção ambiental do IBAMA, simplesmente porque esse fez uma mega operação para tirar garimpeiros de terras indígenas. A gente vê que o governo Bolsonaro, mesmo diante da pandemia, não esquece o seu projeto de destruição nacional. Na quarta-feira, nós tivemos aí o recuo do Procurador-Geral da República, né, na primeira sessão do STF, em relação ao conflito entre os estados e a União, onde o Procurador-Geral da República deu um parecer favorável a que os estados tenham autonomia para definir suas políticas sanitárias, e aí a gente vê que essa relação do Ministério Público Federal está de fato conflituosa e contraditória, por sinal. E nós tivemos outro ponto preocupante na quarta-feira, que foi o governo Bolsonaro aprovando a resolução número 11
do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Essa resolução foi assinada pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo Augusto Heleno, e simplesmente essa resolução número 11 coloca em risco 800 famílias de 30 comunidades quilombolas no Maranhão, ali na região de Alcântara. Isso para atender os interesses norte-americanos na base de Alcântara. Ou seja, o governo Bolsonaro coloca em risco aí 800 famílias em 30 comunidades quilombolas. Na quarta-feira, a gente teve uma quarta-feira agitada, isso para não dizer uma quarta-feira de terror, que iniciou-se aí, primeiro, pela demissão do Mandetta, né? Mas o que preocupa não é só a demissão do Mandetta, mas como essa demissão se deu. Afinal, a revista Veja colocou que o governo Bolsonaro fez um dossiê em relação ao Mandetta, para que aí tivesse ele sob controle. Esse dossiê foi, inclusive, organizado pelo o ministro da Casa Civil, o Walter Braga Neto, o general Walter Braga Neto, e que preocupa, porque esse dossiê foi realizado pela ABIN, pela Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, o governo utilizando da estrutura estatal para atender aos seus próprios interesses. Mais um crime de responsabilidade aí cometido pelo senhor Bolsonaro. O segundo ponto que a gente teve na quinta-feira foi o STF, que arquivou a queixa-crime de crime de responsabilidade do Bolsonaro, pedido esse feito pelo Procurador-Geral da República, que mostra uma certa sintonia do STF aí também aos interesses do governo Bolsonaro. E o terceiro ponto que me chamou a atenção foi que o Procurador da Fazenda, o Rodrigo de Mazedo Burgos, promoveu um artigo no jornal O Estadão, no qual ele coloca as preocupações em relação à lei que extinguiu o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que coloca a iniciativa privada como a detentora das prerrogativas para definirem como elas serão tributadas. Veja só o absurdo. Retirando aí mais um instrumento do Estado para fiscalizar a questão tributária nacional. Algo que preocupa, ou seja, que mostra que o governo Bolsonaro segue no seu projeto de desmonte nacional. Na sexta-feira, para a gente finalizar a nossa semana, nós tivemos dois pontos. Primeiro, um ato irresponsável do Bolsonaro, no qual ele denuncia um eventual golpe orquestrado por uma tríade. Qual era essa tríade? O Rodrigo Maia, o Dória e o STF. O que mais preocupa nessa denúncia do Bolsonaro é que ele diz que essas informações foram extraídas pela ABIN, pela Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, mais um ato de crime de responsabilidade fiscal do Bolsonaro, utilizando aí a estrutura do Estado para atender os seus próprios interesses. O outro ponto foi o STF decidindo aí liberar os acordos individuais trabalhistas sem a necessidade de participação dos sindicatos, colocando na íntegra aí a MP 936, MP essa que relativiza muitos direitos trabalhistas, mostrando de novo que o STF não é contrário às medidas do governo Bolsonaro, que até certo ponto, inclusive, endossa, né? A gente finaliza aqui a semana com dois pontos. O primeiro foi falando sobre o relatório do FMI acerca da economia global, em que eles conceituam esse momento histórico como um grande confinamento e que esse confinamento tem como um dado histórico ser a primeira recessão sincronizada mundial, que nos aponta aí que teremos uma retomada lenta da economia, com baixo crescimento potencial, e que inevitavelmente, independentemente de como a gente atue nesse momento de crise sanitária, a economia vai ter problemas. Ou seja, o governo Bolsonaro aí segue executando o seu projeto de destruição nacional, independentemente do coronavírus. Vamos ficar atentos, uma boa semana para todos aí, e semana que vem a gente volta com o nosso projeto. Contem comigo.